Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero dizer para você que está chegando no nosso canal agora, você que recebeu esse vídeo através de um compartilhamento do WhatsApp, ou então apareceu na timeline aí do seu YouTube, seja muito bem-vindo. E você também que já é assíduo, já é frequente, já tem acompanhado os vídeos aqui do canal, você também é muito bem-vindo e saiba de uma coisa, Deus marcou esse encontro para nós aqui, esse encontro de edificação, de crescimento espiritual, para que nós possamos começar o nosso dia abençoados, crendo no favor e na presença de Deus. Mas talvez você vai ver esse vídeo que não é no horário de manhã, pode ver à tarde, à noite. Eu quero dizer para você uma coisa, o que nós falamos aqui, o assunto nosso aqui é um assunto atemporal. Ou seja, a palavra de Deus ela é eterna, ela não está presa no tempo e espaço. Às vezes aquilo que foi falado hoje pela manhã é o que vai servir para a sua vida agora à noite, quando você estiver aí assistindo, para quem está assistindo à noite. Eu te mando essa mensagem aí, não se preocupe, esse vídeo saiu de manhã, você está vendo agora à noite, é para você também. A palavra de Deus ela é atemporal, ou seja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora que você estiver acessando esse conteúdo é para a sua vida. Deus te trouxe para esse encontro aqui. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero convidar você também a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos um momento de oração em cima do texto bíblico que nós vamos meditar aqui, e também te convido a ler a palavra. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no Velho Testamento, está no comecinho, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio 31, versículo 8. Eu vou ler assim, talvez o 7, 8, para que a gente contextualize um pouco mais e vamos meditar e orar sobre esse texto. Então vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Deuteronômio 31, 7. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com esse povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e você fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Ao contrário de todo líder, ao contrário de todo aquele que está à frente de um exército, de todo general, de todo comandante, ao contrário de todos aqueles que exercem essas funções no mundo, no mundo que nós vivemos, Deus é o único que vai à frente. Normalmente os generais, os comandantes mandam a tropa, mandam os soldados de acordo com a sua categoria, de acordo com a sua patente, vai mandando aqueles soldados rasos, soldados menos preparados à frente para morrerem primeiro no combate, e depois de tudo acabar, aquele general, aquele comandante, se ele for valente, ele entra na batalha, se ele não for muito valente, ele vai fugir, ele vai correr. Esse é o ser humano, esse é o homem. Mas o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vai à frente da batalha. O nosso Deus é esse que assume a dianteira das nossas lutas, assume esse lugar do fronte. É ele que vai à sua frente. Quando você chega, Deus já passou, Deus já venceu os maiores e os impossíveis obstáculos e entregou você nas mãos a vitória. Esse é o nosso Deus. O nosso papel nessa jornada é aprendermos com o Senhor, nosso Deus, a manter, prosperar naquilo que Ele confia nas nossas mãos. Talvez você esteja enfrentando uma grande batalha nesse dia, um grande desafio, coisas que chegaram até você que você não fez nada para que essas coisas chegassem e elas se apresentam como, sabe, carrancas horrorosas diante de você, lutas, situações adversas, e você fala assim: como irei enfrentar essas batalhas? Primeira coisa, primeiro princípio, para todos nós que exercemos fé, existe um princípio que é igual, que está aqui nesse texto que nós lemos aqui. O nosso Deus vai à frente.
O Senhor, Ele vai à nossa frente. É Ele que prepara o nosso caminho para que nós possamos apenas fluir naquilo que Deus preparou para nós. Nós não sabemos muitas vezes como lidar com algumas circunstâncias na vida. As coisas chegam até nós, mas Deus, Ele tem provisão para todas as áreas da sua vida. Deus jamais será pego de surpresa diante de uma necessidade de cada um dos seus filhos. Mas nós precisamos exercer fé. Precisamos orar, falar com Deus acerca das nossas lutas e esperar a direção dele. Esse é o centro, o propósito desse canal. Orarmos a palavra. E quando nós oramos a palavra, nós carregamos o nosso coração de expectativa nas respostas que Deus tem para nos dar. Porque Deus, Ele conhece a linha do tempo da nossa história. Deus conhece o nosso passado, presente e o nosso futuro. Ou seja, Ele tem a total condição de nos orientar a um caminho seguro, onde nós vamos ter vitórias, vamos obter êxito em todas as áreas da nossa vida. E quando nós depositamos a confiança no Senhor, é saber que isso está acontecendo, ou seja, Ele vai à nossa frente. Nós precisamos falar com o nosso general de guerra, com o nosso comandante, com aquele que é o Senhor dos exércitos para nós. Falar, Senhor, qual é a estratégia? Qual o caminho que o Senhor tem para nós? Qual que é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Qual que é a estratégia que o Senhor tem para que eu possa vencer esse obstáculo? Qual o caminho que o Senhor tem? E tudo começa na oração. Tudo começa nesse diálogo que nós estabelecemos com Deus e Ele nos responde. O contexto dessa passagem que nós lemos aqui é bem no final, sim, do período em que o povo saía do Egito, entrou no deserto, e ali no meio do deserto eles estavam quase saindo do deserto. Moisés já era bem velho, passando a autoridade de liderar aquele povo para Josué, e aqui Moisés passa para Josué tudo aquilo que ele recebeu de Deus. Durante toda a caminhada, desde o Egito até Canaã, Moisés recebeu direção de Deus e Deus sempre esteve à frente. Deus sempre mostrou o caminho. Quando Moisés estava ali, quando ele era um bebê ainda, Deus mostrou como que ele poderia ser livre. Deus deu livramento, Deus foi à frente. Deus preparou Moisés por muitos anos. Depois Deus chama Moisés lá no deserto, coloca ele de volta no Egito para resgatar o povo, e Deus já ia à frente deles. Quando Moisés sai do Egito, passa na frente do Mar Vermelho, Deus estava à frente ali daquele povo, e Deus abre o mar, eles atravessam o mar, chega lá no deserto, atravessado o mar, Deus estava à frente deles, Deus estava preparando o caminho. Por causa da dureza e da incredulidade do povo de Israel, eles pereceram por 40 anos naquele deserto. Não precisava de ser isso tudo. Porém, mesmo assim, lá no final dessa jornada, quando estavam saindo do deserto para entrar em Canaã, quando Moisés passa para Josué a liderança do povo, a promessa de Deus continua. Josué recebe de Moisés aquilo que ele havia recebido de Deus, ou seja, Deus é mais do que um líder. Deus é esse que vai à frente na batalha. Deus está à sua frente. Então nós precisamos nos apropriar dessa verdade, desse princípio bíblico para a nossa vida, porque nós somos daqueles que creem, daqueles que não retrocedem, mas que prosseguem adiante para o alvo, para o objetivo, para o plano que Deus tem traçado para a nossa vida. Com você não é diferente. Talvez você chegou aqui hoje, está a primeira vez que você vem a esse canal. Se você está aqui até agora, é porque você tem fé. E se você tem fé, essa palavra é para você. Essa mensagem é para a sua vida. Não volte atrás, mesmo que os obstáculos pareçam ser grandes. Acredite, eles eram muito maiores e impossíveis. Deus os diminuiu para que você participasse dessa vitória. Deus diminuiu todas as lutas, todas as dificuldades, e aquilo que parece ser grande demais para você, não tenha medo, avance, porque Deus já preparou a sua vitória, Deus já preparou porque Ele está à frente das suas lutas. O que acontece muitas vezes
é que nós não damos o devido valor para isso. Por isso que às vezes nós achamos que não vamos dar conta e muitas vezes a gente acaba não dando conta porque nós não consideramos a presença de Deus à frente das nossas batalhas. Entenda uma coisa, Deus, ele vai agir, mas ele age através da nossa fé, ele age através da nossa oração. Deus muda circunstâncias por causa de uma oração, Deus muda realidades por causa da oração, por causa do relacionamento dele. Mas se você não se posicionar, se você não orar, se você não clamar a Deus, muitas coisas vão continuar como estão. Porque Deus, os milagres que ele realiza, não atendem a necessidades, atendem a um ato de fé. E de repente você pode dizer assim, mas por que Deus faz isso? Porque Deus é justo. Ele já deu a cada ser humano uma medida de fé suficiente para crer que Deus criou todas as coisas. E ele é o provedor, o mantenedor de tudo que ele criou. A provisão divina é o agir de Deus para manter e sustentar tudo aquilo que ele criou. E você não está fora desse pacote. Ele te deu a vida, ele te deu o fôlego de vida, ele tem compromisso com a sua existência, mas você precisa responder a esse comprometimento de Deus com você. Deus, ele tem respostas para a sua oração. Deus está à frente das suas batalhas. Levante a sua cabeça, não desanime, confie no Senhor e avance, porque ele vai te capacitar a fazer coisas que você nunca fez, vai entrar com você em lugares que você nunca entrou, vai te dar vitórias que você nunca imaginava ter e vai fazer com que você desfrute de coisas sobrenaturais para que você entenda o quanto ele está na sua vida e mais do que isso, para que você seja um testemunho vivo do agir, da verdade e da vontade de Deus sobre essa terra. Levante a cabeça, segue em frente, porque o Senhor já preparou o caminho. Pai querido, muito obrigado por essa palavra de encorajamento que o Senhor nos dá nesse dia. Que cada pessoa que tem recebido essa mensagem hoje, ela possa ser revestida de coragem, de ousadia, de intrepidez, de força. Pai, que o Senhor possa abrir portas, Pai, nesse dia para essa pessoa. Que o Senhor possa direcionar, Pai, a vida dessa pessoa para o lugar da vitória. Pai querido, se essa pessoa não está conseguindo entender a sua mensagem, eu peço que o Senhor tome ela pelas mãos e conduza ela para o lugar onde o Senhor já tem preparado. Pai querido, eu sei que o Senhor é um Deus bom, bondoso, maravilhoso, paciente, longânimo para com os teus filhos. Mas nesse dia eu peço ao Senhor um despertamento espiritual para que todo aquele que está aqui me ouvindo nesse momento seja despertado para as realidades espirituais, sabendo que o Senhor não os chamou para ficar parados esperando acontecer, mas que eles tenham atitude de fé e recebam das tuas mãos o milagre, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, sabe, compartilhe esse vídeo. Todas essas ações ajudam que o nosso canal alcance mais pessoas, que essa mensagem chegue a mais pessoas e com isso nós vamos ver o reino de Deus se expandindo, pessoas sendo abençoadas e você é um canal de Deus para isso. Então, tenha um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.